Oiê, vamos lá? Nós vamos falar agora do sistema urinário, é o último sistema que vocês vão aprender. Semana que vem vocês vão ter aí uma revisão para vocês fazerem e na outra semana é prova, beleza? Então, assistam as aulas aí para estarem aptos para fazer a nossa prova, beleza? Nós vamos falar do sistema urinário, nós vamos falar de cada componente dele e nós vamos começar pelo rim, tá bom? Então, qual é a função dos nossos rins, né? Nós temos várias, entre elas a função de filtrar o plasma e produzir a urina. Então, um determinado momento da sua vida, o seu sangue vai passar lá pelo seu rim, tá? E no momento em que ele passar aqui, vai ser filtrado, né? E o que não for ficar aqui nele, vai virar urina, tá bom? Vai sair do organismo. Ele vai fazer a reabsorção de eletrólitos importantes, como vitamina e também a água, tá? Lembra lá no sistema digestório que eu falei que eu iria cobrar essa palavra aqui de vocês, reabsorção, e eu bati muito na tecla de que o sistema digestório faz absorção e o sistema renal, né, o meu sistema urinário, ele faz reabsorção. Por que reabsorção? Se você se alimentou, seu alimento passou lá, estômago, intestino delgado fez a absorção de nutrientes. A absorção para onde? Para a corrente sanguínea. Sua corrente sanguínea está levando o alimento lindo, leve, né? Lá, para todas as suas células, tá bom? Para nutrir as suas células. E aí, um determinado momento, a tua corrente sanguínea vai passar aqui pelo rim, até mesmo porque ela tem que nutrir as células do rim, né? Então, vai passar aqui pelo rim. Quando passou aqui pelo rim, o rim vai falar assim, epa, tá com muito sódio no organismo. Sai um quantitativo de sódio. Tá com muito cálcio. Sai um quantitativo de cálcio. Nossa, tá com muita água. Vai elevar a pressão já. Sódio e água, sai um quantitativo de água. Só que essa filtração, ela acontece no néfron. E aí ela acontece num local chamado glomérulo, que a gente vai ver já, e eu vou repetir tudo isso que eu tô falando pra vocês, porque é mega importante, vocês precisam aprender. Então, o glomérulo filtrou e lançou para os túbulos do néfron. Então, eu tenho o túbulo contorcido distal, túbulo contorcido proximal e tem a alça de Henle. Aí ele vai passar nesses tubos que eu falei pra vocês. Enquanto isso que ele disse sai, está passando pelos túbulos do néfron, existe chance de quê? Existe chance de reabsorção. Então, vamos imaginar que ele pediu para retirar sódio, ele pediu para retirar cálcio, ele pediu para retirar água, porque tinha muito. De repente, tu teve uma queda de pressão, tá andando naquele sol bem delicinha do meio-dia aqui no Acre, e a sua pressão caiu, ou seja, você teve uma hipotensão. Para que a sua corrente sanguínea volte com o quantitativo normal, o seu organismo tem que o quê? Buscar a hemostasia, ou seja, ele vai ter que reter sódio para que esse sódio, através da osmose, ele retenha água e aumente aí a quantidade do seu sangue, né? Então, se ainda está nos túbulos do néfron, tudo isso daqui que ele disse sai, esses tubos fazem o quê? Fazem a reabsorção. E aí, isso tudo volta para a tua corrente sanguínea e continua nela até o momento em que tudo se estabiliza dentro de você. Beleza? Então, é por isso que o sistema, né, renal, o sistema urinário aí, ele faz reabsorção. Aquilo que ia ser jogado fora e que ele acha que necessita ainda do organismo, ele reabsorve, beleza? Excreta metabólitos, né, substâncias químicas e fármacos. Então, grande parte dos fármacos nós excretamos aí através da urina. E é por isso que alguns fármacos, né, aqueles que têm alguma coloração um pouco mais forte, eles acabam soltando essa coloração e ela sai pela urina, tá bom? O Anitta é um. Você toma o Anitta e o teu xixi sai da cor desse lápis aqui, tá? Regula o volume e o pH, ou seja, ele vai regular, né, vai fazer o equilíbrio ácido-base aí do seu organismo. E também a questão do líquido corporal, tá? Então, tem muito líquido, opa, sai. Tem pouco líquido, opa, reabsorve, tá bom? Para fazer o controle aí da sua pressão arterial. E esse controle, claro, ele é feito através da liberação de hormônios. Lembram deles, né? Vasopressina e aldosterona, tá? Então, aqui, ó, já vamos falar dos hormônios, né? Os rins, eles também têm função de secretar hormônio, né? Na suprarrenal,
tem a função aí de secreção de vários hormônios. Eles vão transportar a urina até os ureteres, né? Então a urina é filtrada lá no néfron, e aí os rins é quem vão levar ela até o ureter. Nós vamos ver todas as estruturas dele já já. Filtrado por dia, uma média de 180 litros, ou seja, passa uma média de 180 litros pelos seus rins, gente, tá? 180 litros do quê? De líquido, né? Ali de plasma para ser filtrado. Então é muito, imagina, 180 litros, e a gente acaba fazendo pouco xixi quando a gente vê que são 180 litros, né? A gente faz uma média aí de 2 litros de xixi por dia, né? Então, o resto tudo permanece no nosso corpo, certo? Tem cerca de 1,5 milhões de néfrons. São estruturas milimétricas, bem pequenininha, tá bom? E aí é por isso que nós temos, né, o urologista. O urologista, ele trata da parte urológica, tá bom? E o nefrologista, ele é específico para os néfrons, só para vocês verem a importância aí de cada néfron desse aí, tá bom? Ó, 1,25 milhões de néfrons. E eles têm um médico especialista só para cuidar deles. Os caras são best, né? Isso aqui é uma secção transversal do rim, tá ok? E aí existe só uma falha, né? Porque isso daqui, ó, isso daqui é uma vértebra, é a vértebra torácica de número 12. E aqui é o processo transverso da vértebra e aqui é o processo espinhoso. Então, se o processo espinhoso está aqui, é sinal que essa parte aqui é as costas da pessoa e essa parte aqui é a frente. E aí, se essa pessoa aqui está de frente para lá e de costa para cá, esse aqui não é o rim direito dela, tá, gente? Quem fez essa imagem aqui errou. Esse daqui é o rim esquerdo dela. E esse daqui é o rim direito. Professora, por que a senhora pegou então um negócio errado? É porque quando eu dou essa aula presencial, eu sempre dou meio ponto para quem consegue encontrar o erro. Porque vocês têm que juntar aí a morfo e a estrutura, tá bom? Então, é por isso que eu sempre deixo essa imagem, e antes de eu explicá-la, eu sempre peço para que vocês façam uma análise aí. Mas não estamos no presencial, né? Então, não tem como aí vocês ganharem esse meio pontinho, tá bom? Mas nada impede dela cair na prova. Esse é o rim, parece um feijãozinho, né? E essa daqui é a nossa suprarrenal, é a glândula aí que fica sobre o rim, tá bom? Então, é só título de conhecimento a morfologia dele, né? A parte posterior, a parte anterior, a parte inferior, parte lateral, a parte medial. Então, é só aí a título de conhecimento para vocês observarem o rim. Aqui a continuação. E aí, aqui nós vamos falar, né, das partes mais específicas, tá bom? Morfologia renal, tá? Então, as pirâmides, né? Olha só. As pirâmides renais, tá bom? As papilas renais, olha, vocês podem ver, as flechas estão bem pontuadinhas aqui, né? Então, olha só, as pirâmides renais, né? E as papilas renais, tá? Aqui papila e aqui pirâmides, né? Então, isso aqui tudo é pirâmide, ó. Colunas, né? Então, elas ficam entre as pirâmides e o córtex, tá? O córtex, ele é muito falado, então eu tenho que saber onde é o córtex renal. O córtex renal é toda essa região aqui, olha. Tá? Isso aqui é tudo córtex renal. E é nessa região aqui do córtex renal que ficam os néfrons, tá? Aquele 1,5 milhões lá de néfrons que nós acabamos de falar no slide anterior, tá bom? Aqui nós temos, né, cálice maior, acho que vai ter outro slide, mas de boa. E aqui nós temos os cálices menores. Cada estruturazinha dessa daqui, tá bom, é um cálice menor. E aí eles que fazem o transporte do que virou urina, né, da urina para o cálice maior e do cálice maior para o ureter, do ureter para a bexiga, bexiga, uretra, uretra, vaso sanitário, né? Ou árvore, no caso dos meninos, né? Olha aqui o que eu falei pra vocês, ó, cálices renais, né? Então, são os cálices menores, olha. Cálices menores, e aí o rim estaria aqui, né? Vai pegar aqui do córtex, onde vão ter os néfrons, então,
O filtrado vai sair todo para cá, que é a urina, vai cair nos cálices maiores e ureter. E essa parte toda aqui, ó, é a pelve renal, tá? Essa partezinha aqui é a pelve renal, ok? Então, anatomicamente falando, aí vocês também precisam conhecer as estruturas, certo? Aqui já é o que eu já expliquei, tá? Aqui é o que eu já expliquei também, mas é uma imagem um pouco maior, né? Então, aqui ele também traz, ó, ele já traz até pintadinho aqui a divisão, né, das pirâmides, o córtex. Então, aqui ficam os néfrons, tá bom? Aí, olha só, aqui eu tenho, ó, aqui são cálices menores, aqui é o cálice maior, aqui é a pelve renal e aqui é o ureter, que vai levar a urina lá para a bexiga. A figura ampliada, só para vocês, né, terem uma visualização um pouco melhor dela. Aqui um rim seccionado, tá? Então, tipo, é parecido, mas é diferente da imagem, né? Olha só, as pirâmides, estão vendo aqui, ó? Pirâmide, aqui outra pirâmide, aqui outra pirâmide, aqui, ó, entre as pirâmides, as colunas, né, as paredes aí. Olha aqui, ó, cálice menor, aqui já é cálice maior, aqui é pelve renal, esse daqui é o ureter, tá? E os néfrons ficam aqui, ó, tá bom? No córtex renal. Bem bacana, né? Opa. Glândula, né? Nossa glândula suprarrenal. E olha só, a artéria renal. Nós temos a artéria aferente e a artéria eferente, ou seja, a artéria que leva o sangue para que ele entre no rim, faça a filtração, e aquela que sai, né, do rim com sangue ali filtrado e dá continuidade nele aí passando pelo corpo, tá bom? E tem as veias também, né? Claro, temos artérias e veia aí no corpo todo. Quais são as artérias? Vamos lá. A artéria, nós temos artérias segmentares, artérias interlobares, artérias arqueadas e artérias interlobulares. Cuidado para não confundir essa bonita com essa bonita, tá? E agora vocês vão aprender elas no rim, porque vocês precisam conhecer os nomes dessas artérias, tá bom? Artéria aferente e artéria eferente, como eu falei pra vocês. Aí, olha só. Vou pegar outra cor aqui, já que esse negócio está de vermelho. A artéria renal, ela chega, ela entra aqui no rim, olha só. Ela entrou. Então, como é que eu vou saber a sequência? Quais daqueles nomes todos que a professora falou? Ela entrou. Beleza, ela entrou como artéria renal. Ela vai seguir para dentro do rim, ou seja, artéria segmentar. Ela seguiu. Opa, ela tá chegando entre quem? Ela está chegando entre as pirâmides. Ah, então se ela vai passar entre as pirâmides, ela é interlobar. Aí ela acabou de passar entre as pirâmides. Opa, ela vai fazer um arco. Ah, artéria arqueada. Muito bem. E aí, interlobulares, olha aqui, ó, que são as artérias que vão lá para os néfrons, tá? Então, ela entra, artéria renal, ela segue, artéria segmentar. Entrou no meio das pirâmides, opa, ela está alguma coisa, ela está entre alguma coisa, então, interlobar. Aí, ela faz um arco, artéria arqueada, e ela segue como artéria interlobular. Certo? Bem facinho, né, gente? Ó, macete fácil aí pra vocês, tá? Aqui é pra vocês colocarem os nomes, tá? Então, depois vocês vão dar um print, quando vocês vão assistir, vão dar um print nesse slide, ou já pode printar ele agora, enquanto eu tô aqui falando, né? E aí, vocês vão colocar os nomes
nessa estrutura, certo? Agora nós vamos falar do néfron, né? O nosso amigo néfron aí, tá bom? O néfron, então, eles são as unidades que a gente chama de unidade morfofuncional. Por quê? É ele quem faz a função dos rins, gente. O rim, ele é o local onde os néfrons vão estar dentro. Mas quem é que faz a função? Os néfrons. Quem filtra são os néfrons. Ele vai produzir quem? O ultrafiltrado do plasma, né? E aí é ele quem vai formar a nossa urina. Então, como eu falei pra vocês, é ele quem diz sai e fica, tá bom? É ele quem manda lá no rim, tá? Cada néfron, ele vai ser constituído, então, por um glomérulo. E esse glomérulo, ele vai ser envolvido pela cápsula de Bowman. E a filtração do plasma ocorre onde, gente? Onde é que ela ocorre especificamente? No glomérulo. Porque quando eu falo em néfron, eu falo de toda uma estrutura responsável pela filtração. Mas a estrutura do néfron que faz a filtração é o glomérulo. E o glomérulo, ele é envolvido pela cápsula de Bowman, tá bom? E agora nós vamos ver o néfron para vocês entenderem quem é ele. Aqui nós só temos o glomérulo e a cápsula de Bowman. Esse daqui é o glomérulo, tá? Aqui é o glomérulo. E essa parte envolta aqui, ó, é a cápsula de Bowman, tá bom? Ela vai envolver, eu tenho uma cápsulazinha aqui que envolve, é a chamada cápsula de Bowman. Deixa eu ver se eu tenho aqui a imagem dele inteiro, pra vocês entenderem. Bora lá. Tá vendo essa ferradura aqui, ó? Isso aqui é a cápsula de Bowman, que ele envolve a estrutura do glomérulo. O que é o glomérulo? O glomérulo é isso daqui, tá? Então, isso daqui é o glomérulo e ele está dentro da cápsula de Bowman. Aqui eu tenho a artéria que entra e a artéria que sai do rim. Então, vamos supor aqui, ó, a artéria aferente. Ela chega com o sangue tá vendo esse emaranhado de arteríolas aqui? O sangue vai passando por esse emaranhado de arteríolas. E aqui no glomérulo nós temos um líquido, tá? Uma concentração de um líquido que ele quem faz essa filtração, tá? É ele quem tira e ele quem deixa o que tem que ficar. Aí vocês estão vendo aqui, ó, filtração. Então, ocorreu a filtração aqui. O que o glomérulo resolveu que vai ficar no organismo, continua, segue o fluxo aqui pela artéria eferente. O que ele resolveu que vai sair, vem pra cá. Gente, uma vez que entrou aqui no túbulo contorcido proximal, esse aqui é o túbulo contorcido proximal. Uma vez que veio pra cá, é urina, tá bom? É a formação de urina, tá? Então, aqui ocorreu a filtração. Olha a nossa palavrinha aqui, reabsorção, tá? Por que reabsorção? Envolto aqui, ó, fugiu o nome, dos túbulos, tá? Envolto aos túbulos, nós temos arteríolas e veias, envolto aqui. Então, o que é reabsorção? Reabsorção é quando sai daqui e vem pra cá de novo. Volta para dentro do meu organismo, ele volta para dentro das minhas veias, para dentro das minhas artérias, tá bom? Então, eu tenho um emaranhado aqui também de vasos sanguíneos, para onde vai os conteúdos que são reabsorvidos, e isso volta, segue o fluxo lá no teu organismo normalmente, tá bom? E eu também tenho a função de secreção. A função de secreção lembra que nós falamos dos fármacos? O fármaco que não sai aqui por filtração, nesse emaranhado de vasos que eu tenho aqui, ele pode sair por secreção, isso mesmo. Nesse emaranhado de vasos, o fármaco sai de dentro dos meus vasos e vai direto para dentro dos meus túbulos renais para ser eliminado, tá bom? Mas não se chama filtração. Por que é que não se chama filtração, galera, e se chama secreção? Não se chama filtração, porque para ser filtração tem que passar pela cápsula de Bowman, tem que passar aqui pelo glomérulo. Passou pelo glomérulo, filtração. Não passou pelo glomérulo e saiu, secreção, ok? Essa é a diferença de um e do outro. E
o final é a excreção, tá? Aquilo que não foi reabsorvido vai para a excreção. Diurese, né? Nome aí bem bonitinho para urina, pro xixi e VAP, saiu, tá bom? Aí nós temos, como eu falei para vocês, o túbulo contorcido proximal, tá? Ele recebe o ultrafiltrado, né? Então, ele é o primeiro que recebe aquela partezinha ali que eu mostrei pra vocês. Ele vai transformar, vai levar esse filtrado pra alça de Henle. Daqui a pouco tem um néfron inteiro pra vocês. A alça de Henle, ela é responsável pela reabsorção de uma média aí de 90% da água, tá bom? Então, quando tem a reabsorção de água, quem faz essa reabsorção aí é o túbulo todo faz. Mas a alça de Henle, ela tem ali um EQ específico, né, um carinho especial aí por essa água, e é ela quem promove aí maior absorção da água, tá bom? A alça de Henle é um túbulo longo, né? Deixa eu ver se eu tenho ela aqui pra frente pra mostrar pra vocês. Lá no final do néfron eu tenho o túbulo contorcido distal. Então eu tenho túbulo contorcido proximal, por que proximal? Proximal porque ele tá próximo do glomérulo, distal porque ele tá longe do glomérulo, tá? E aí vai fazer uma participação, né, nas trocas de íons, principalmente dos íons sódio e potássio. Então, quando a aldosterona ela é ativada, quando eu preciso reabsorver sódio, geralmente isso acontece em maior quantidade lá no nosso túbulo contorcido distal, tá bom? Ducto coletor é a porção terminal do néfron. Gente, chegou no ducto coletor, eu tenho o quê? Concentração de urina. E aí depois vai para os cálices menores, que vão para os cálices maiores, ureter, bexiga, uretra e vaso sanitário. Ou árvore, né? Meninos. Olha só. Isso aqui é um néfron inteiro, tá? Lembra que eu falei para vocês? Ó, o glomérulo aqui dentro. Olha a cápsula de Bowman. Então, ela é uma cápsula mesmo. E da cápsula de Bowman sai os túbulos renais. Então, olha aqui, ó, túbulo contorcido proximal. Por que contorcido? Porque ele é contorcido, tá? Ele desce, isso daqui é a alça de Henle, que sobe e vem para o túbulo contorcido distal, onde é feita a maior parte de reabsorção aí de sais, tá ok? E olha só, o sangue chega, né, pela minha artéria, ó, ele vai chegar pela minha artéria renal, tá bom? Vai passar aqui dentro e olha aqui o emaranhado, olha, tá vendo? Do jeito que sai a artéria eferente, ela faz um emaranhado aqui. E aqui são as veias, né? Os capilares e aqui o emaranhado de arteríolas. E aí é por isso que tem como acontecer reabsorção durante toda a parte, né, do túbulo renal. E tem como acontecer também a secreção dos fármacos durante toda a parte do túbulo renal. Por quê? Porque eu tenho contato aí das minhas veias e arteríolas, né? Meus capilares das minhas arteríolas com as paredes do túbulo do néfron, certo? Certo, né? Olha aqui, gente, esse é o néfron que a gente acabou de ver. Olha o espacinho onde ele fica. Como eu falei pra vocês, ele fica aqui no córtex. Então, aqui no córtex renal, nós temos ali aquele 1,25 milhões, né, dessas estruturas mínimas aqui, que ganharam aí um médico especialista só para cuidar delas. Sabe por quê? Porque se eles pararem, no céu, com minha mãe estarei, né, musiquinha que vocês gostam aí de ouvir, tá bom? Quando a gente diz assim, o paciente é renal crônico, é sinal que os néfrons dele estão parando. Ah, o paciente tem que fazer diálise, é sinal que ele já está com uma grande porcentagem de néfrons parados. Ah, o paciente tem que fazer hemodiálise, é sinal que ele está caminhando aí na escadinha, né? Ou para cima ou para baixo, a gente não sabe para onde ele vai. Mas assim, é sinal que mais néfrons estão parando, maior quantidade de néfrons estão parando e que a diálise também já não está fazendo efeito para ele, então ele tem que ir para a hemodiálise, que é a questão da máquina, né? A diálise, ela é feita no próprio corpo, ela é feita através do peritônio, e a hemodiálise, ela é feita através da máquina. E aí, é claro, tem pessoas que fazem hemodiálise aí, gente, sobrevivem por 5, 6 anos, até mais, tá bom? Vai muito também do cuidado que a pessoa vai ter com o organismo dela, né?
mas é um procedimento assim bem chatinho. Tem que ser feito uma FAV, que é uma fístula arteriovenosa, né? A junção de uma artéria com uma veia pra gente poder fazer a punção e aguentar a retirada de todo o sangue, e esse sangue está retornando pro corpo, né? Porque ele entra e sai, né? Ele sai do organismo, passa pela máquina e retorna pro corpo. Então tem que ser algo muito calibroso. E uma veia não aguentaria e uma artéria também não resistiria. Então a gente não, né? Os médicos, os vasculares, eles fazem uma fusão de uma artéria com uma veia. E quando vocês encontrarem alguma pessoa, vocês veem que ela tem assim no pescoço ou no braço aquele calombinho, né? Geralmente quem tem no pescoço utiliza uma faixa para cobrir. As pessoas ficam com vergonha, ficam constrangidas, né? Porque fica um calombo mesmo, sabe? É como se tivesse um caroço de um pêssego sob a pele, né? Mas na verdade é só ali a junção da artéria com a veia. Por que é que fica assim? Porque a artéria tem pressão, né? Então acaba formando aí esse calombinho aí, esse carocinho, tá bom? Que é onde é feita a punção. Vamos falar agora dos ureteres, né? Cadê eles, gente? Aqui. Ops. Os ureteres, então, eles vão surgir, né, dos cálices renais, e aí a função deles é levar a urina até a bexiga, tá bom? E essa propulsão da urina aí é feita por movimentos peristálticos, olha eles aqui. Semelhante aos movimentos aí do sistema gástrico, né? Só que lembra que lá nós temos 3 tipos de movimentos. E aqui é só o peristaltismo mesmo para que a urina desça, tá? Então, os rins, que vocês já conhecem. Aqui nós temos os néfrons, a artéria renal, a artéria segmentada, a artéria interlobar, a artéria arqueada e a artéria interlobular. E os ureteres, olha só, eles descem, né? E aí eles entram lá onde? Lá na nossa bexiga, né? Tem um buraquinho aqui, tem um buraquinho aqui. Eles entram e aí vai gotejando aqui a urina até que encha, né? E saia pela uretra, tá ok? Então não confundam também, tá, gente? Ureter com uretra. Bexiga e uretra. A bexiga armazena a urina, ela é um órgão oco, né? E aí a sua face superior, ou seja, a parte superior dela, vocês viram ali, né, que ela é assim. A parte superior dela, ela é revestida pelo peritônio, que é a membrana, né, que cobre aí todo o nosso abdômen, tá bom? E faz a segurança dele, né? Deixa os nossos órgãos soltos, tá? Pode reter de 800 a 1000 ml, tá, gente? Não é mililitro, não. Aqui faltou um M aqui, pelo amor de Deus. De 800 ml até 1 litro aí. Mas, gente, isso aqui é estourando, tá? Isso aqui é aquele momento que, sabe, né? Aquele momento que você já tá, assim, dando nó nas pernas. Você chega no banheiro, que se você escutar uma gota de água caindo, já era, né? Viu um amigo com a garrafinha de água bebendo água, pronto, já era. Não dá nem pra segurar. A uretra feminina tem de 3 a 5 centímetros e a uretra masculina de 18 a 20 centímetros. Claro, né? Porque a uretra masculina, ela passa por dentro do pênis. E aí os homens têm uma vantagem aqui, a tal da infecção urinária, tá? Um dos motivos da mulher ter mais infecção urinária do que o homem é essa proximidade aqui da uretra com o meio externo, né, gente? Imaginem aí 5 centímetros, né? 5 centímetros, ó, 3 centímetros, né? Então, de 3 a 5, né? Isso aqui eu tô jogando, tá, gente? Mais ou menos, que eu sou péssima de medida. Mas é muito curtinha. Diferente da do homem, perdão, que tem de 18 a 20 centímetros. Então, até a bactéria percorrer de 18 a 20 centímetros de uretra, tá? É muito mais difícil do que ela percorrer 3 a 5 centímetros de uretra feminina. Então, a mulher, ela tem aí um risco maior de ter infecção urinária por conta disso daqui, tá? No homem, né, é dividida em uretra prostática, que é a parte que passa entre a próstata, uretra membranosa, que é a parte que passa pela parte membranosa, e uretra esponjosa, que é a parte que passa na uretra, que passa na parte esponjosa do pênis, tá bom?
Olha a uretra aqui, gente. Isso aqui é a uretra, ó. Esse buraquinho desse tamanhinho é a uretra feminina, tá bom? Aqui é vagina, aqui é ânus. Então, a uretra, ela fica lá dentro, tá? Escondidinha. E é porque que a mulher já tem pequenos lábios e grandes lábios? Pra tentar esconder o máximo possível a uretra e evitar aí, né, que micro-organismos consigam propagar por dentro dela e chegar até a bexiga, tá certo? E no pênis, né? Olha aqui o tamanho da uretra peniana. Olha só. Até aqui. Então, ela é bem maior, né? Um espaço aí bem maior. E mesmo assim, o homem ainda tem, né? O prepúcio aqui, que auxilia aí a entrada dos micro-organismos, tá bom? Tentando evitar aí também uma infecção urinária, né? Então, uretra é esponjosa, porque essa parte aqui, ela é esponjosa, é uma parte... que tem muita irrigação, até para que ocorra a ereção peniana. A uretra membranosa, devido à membrana, e aqui é a próstata, tá vendo, gente? Uretra prostática. E aí, quando o homem, ele tem o câncer de próstata, né? Ou a próstata começa a edemaciar, o que é que ela começa a fazer? Ela começa a comprimir aqui, né? Ela vai comprimir aqui, pode ser que o homem pare de urinar. Aí, lógico, né? É cirúrgico, tá? Tratamento emergencial. Por quê? Porque eu não posso ficar sem urinar, né? E o homem também não. Então, tem que fazer o tratamento, tá ok? O armazenamento dela, né? Então, aqui, ó. Daqui vem os ureteres, né? E aqui é por onde vai gotejando. E ela vai enchendo, tá? A tua bexiga vai enchendo. Mas lembra que ela tem um limite, né? E aí, gente, chegou num certo ponto, sabe? Que não dá mais. O que é que acontece? Os músculos periuretrais, ou seja, o períneo, ele relaxa, tá bom? Ele relaxa e pronto, vai vazar, vai sair xixi, tá bom? Quem são esses aqui? Esses aqui são os esfíncteres urinários. E eles estão contraídos, tá bom? Eles precisam ficar contraídos para quê? Para fazer pressão e fechar a sua uretra. Quando eles relaxam, a sua uretra simplesmente se solta, se abre e é onde você faz o xixi. Isso daqui é de controle, vocês devem estar vendo com o Anderson. Isso daqui é de controle seu, tá bom? Você controla até determinado enchimento. Chegou um ponto aqui, meu filho, que tu perde o controle, teu organismo toma esse controle de você e fala assim, não, peraí, tu não vai fazer xixi? Vai sim, precisa esvaziar. Aí ele pega esse controle de você, ele relaxa o teu esfíncter urinário e pá, puf, tá bom? Você vai fazer xixi, tá? Sem você ver, na maioria das vezes. Vamos lá. Aqui, gente, esses músculos periuretrais aqui, é a questão do períneo, né? Que na mulher, muitas vezes, por conta do trabalho de parto, é um músculo, né? Então, hoje nem tanto, porque as mulheres têm menos filhos, mas as mulheres de antigamente, tipo vovó teve 12 filhos. E aí, imagina como que não era o músculo períneo dela, né? Vai dilatando, e ele vai perdendo a força, né? Ele vai perdendo a contração. Então, existe a cirurgia, né? Fazer cirurgia do períneo, onde os médicos, eles amarram mesmo o músculo, né? Eles dão aquela juntada nele de novo, eles amarram os músculos ali, perineais, para que eles tenham força novamente e mantenham os esfíncteres urinários contraídos, porque eu preciso dos músculos periuretrais, eu preciso do períneo, né, para manter o esfíncter também contraído, tá bom? São os dois que trabalham junto, tanto o esfíncter quanto os músculos perineais. E se o músculo perineal não tem mais força de contração, eu acabo fazendo xixi sem sentir, o xixi sai, tá? Às vezes ainda tem, né, algumas senhoras, mas é que dá risada e faz xixi, quando chora faz xixi, tá andando faz xixi. Por quê? Porque o músculo não consegue ficar firme, tá bom? E aí o xixi acaba escapando mesmo, é algo bem constrangedor. Controle hormonal, nós já falamos disso aqui, eu não vou bater cabeça com isso daqui não, tá bom? Lembra lá, né, que eu expliquei pra vocês que o controle hormonal é feito pelo ADH, que é a vasopressina, que é o antidiurético, e ele também é feito ali na questão
da liberação da aldosterona, sistema renina, angiotensina, aldosterona, tá? E aqui eu só tô repetindo um pouquinho lá do sistema endócrino para lembrar vocês, tá? Então, o ADH ele é inibido pelo álcool e pela cafeína. Então, tudo que contém cafeína, ele pode me servir como um diurético natural, tá? Lógico que não vai ser aquela coisa, né? Oh, meu Deus, quanto xixi, né? Mas ele ajuda, sim, a eliminar líquidos, tá? Mas isso não faz emagrecer. Não confunda eliminação de líquidos com emagrecimento, tá bom? Eliminar líquidos desidrata, mas não emagrece. Perde peso? Perde, né? Se tu tá desidratando, tu tá perdendo água, o teu corpo é 90% líquido, claro que vai perder peso, não vai perder gordura, é diferente. Emagrecer é perder gordura, tá bom? A aldosterona, como nós já falamos, né, que ela vai estimular a reabsorção de sódio e também a de água. E ela necessita, né, sistema renina, angiotensina, aldosterona, então ela necessita da ECA, que é a enzima conversora de angiotensina. Então, quando eu tomo o captopril, que é um bloqueador do ECA, ou qualquer outro tipo de bloqueador do ECA, eu não tenho aldosterona, porque se eu não tenho ECA, eu não tenho transformação de angiotensina 1 em angiotensina 2. Se eu não tenho angiotensina 2, eu não tenho liberação de aldosterona, ok? Aqui, o que é que o hormônio antidiurético faz, né? Ops. Então, quando eu tenho o ADH, ou seja, antidiurético, né? O sangue sai mais concentrado, tá bom? E aí a urina mais concentrada, ela é uma urina mais escura. Por quê? Porque ela vai ter mais soluto do que solução. É a mesma coisa de você pega um saquinho de suco em pó. Aí você põe todo o saquinho numa jarra de 1 litro. Aí você põe só 2 dedinhos de água e mexe. Você vai ver a cor que vai ficar. Aí você vai lá, depois você completa aquela jarra de 1 litro com água. Aí você vai ver que vai clarear, tá? Então, quanto menos água eu tenho para eliminar a urina, mais soluto eu tenho nessa urina. Mais escura ela vai estar, mais concentrada ela vai estar, né? E aqui eu já orientei vocês, né? Porque que a bebida alcoólica aumenta a vontade de ir no banheiro, porque ela vai inibir o ADH e aí, lógico, né? Eu vou estar ali com a minha diurese solta, né? Eu não vou estar com antidiurético, e sim, como vamos dizer assim, um diurético, né? Não é diurético, tá, gente? Pelo amor de Deus, o álcool não é o diurético, mas ele tem esse efeito, tá? Mas ele não deve ser usado como diurético. Olha lá. Não tem o ADH, né? Bebi álcool, o álcool inibe o ADH e aí vai diminuir a reabsorção de água, tá bom? A urina vai ficar mais diluída e mais clara, né? Chega um ponto que a gente faz xixi e ele tá bem transparente, tá? Porque a enxaqueca é o principal sintoma da ressaca e por que a ressaca dá sede, né? Acho que eu já expliquei isso pra vocês também lá no sistema endócrino, mas vamos voltar aqui, né? Até coloquei ali como inutilidade pública, né, gente? Porque não é algo assim... É algo útil até, né? Mas, nesse momento, quando a gente bebe, a gente começa a eliminar água. A gente não elimina o álcool, né? A gente começa a beber e, claro, essa bebida alcoólica que nós estamos ingerindo, ela vai passar pelo nosso estômago, vai passar pelo nosso intestino e o líquido vai ser absorvido. Foi absorvido, entendeu? E isso vai aumentando o quantitativo de sangue na tua corrente sanguínea, ao ponto de que o teu organismo fala assim, vai explodir, né? Vai morrer hipertenso. Aí, então, vamos tirar um pouco de líquido. Quem é o líquido que ele tira? Água. Ele começa a tirar a água do teu organismo, porque ele não consegue tirar o álcool, ele só consegue tirar a água, tá bom? Ele tira o líquido, mas o álcool, ele ficou absorvido e teu fígado que lute, tá bom? Então, ele começa a tirar água. O seu órgão que tem mais água é o cérebro, tá bom? Então, ele desidrata o seu cérebro. E aí, claro, né? Seu cérebro sem água vai te dar enxaqueca, porque ele precisa de água, tá bom? E a ressaca, no outro dia, você tá com uma ressaca, uma sede, por quê? Porque o teu organismo pede reposição de líquido. Você precisa repor o líquido para o seu encéfalo, tá bom? Então, você tem que tomar água e aí o seu organismo faz com que você tenha sede, tá bom? É tudo muito bem amarrado aí no nosso organismo. Cálculos renais, né? Cálculo renal, nós já falamos de litíase biliar, agora nós vamos falar de litíase renal, também conhecido como cálculo renal em algumas literaturas, tá bom?
Pode ser uma deficiência genética para excretar sal. Então, o sal acaba ficando retido, passa lá pelo glomérulo, mas o glomérulo não consegue filtrar ele, aí ele fica retido, né? Dieta rica, tá? Em sais. Então, dieta muito rica em leite, muito rica em derivados de leite, né? Que tem muito cálcio e tal. Não tô dizendo que não pode, tá, gente? Eu tô dizendo que é em excesso, tá? Tudo que é em excesso nos faz mal, tá? E aí o tratamento, ele pode ser cirúrgico ou não invasivo, né? Que é a questão do ultrassom. O que o ultrassom faz? O ultrassom, ele fica batendo, né? São ondas de ultrassom e eles acabam fragmentando os cálculos, né? Então, os pequenos fragmentos começam a sair e podem sair aí pela urina. Mas é claro, a pessoa que tem litíase renal aí, ela sofre bastante, tá? Tem cólicas muito ruins. Aqui é a litotripsia, tá bom? Que é o que eu falei pra vocês, que eu acabei de falar ali pra vocês, né? São ondas de choque que vão ficar quebrando. É claro, gente, que isso daí eles vão fazer uma análise se não tem risco dessas pedras, né, dessas litíases aí obstruírem o canal e ter que fazer uma cirurgia. Se a cólica que isso vai causar, porque vai causar dor, gente, tá? Vai causar dor para remover isso daí mesmo por litotripsia. Então, isso aí é tudo feito uma avaliação para ver os prós e os contras, tá bom? E as diferenças aí, né? Das infecções, tá bom? Glomerulonefrite é quando eu tenho uma infecção nos rins. Lembra que nós temos glomérulo, né? Uretrite é na uretra. É quando desce, né, da bexiga para fora, tá bom? Não é ureter, é uretrite, uretra. E cistite é infecção na bexiga, tá bom? E aí a gente tem que tomar cuidado, tá, gente? Porque uma infecção na bexiga, a bactéria na bexiga, ela pode subir e me levar a uma glomerulonefrite, tá bom? Na verdade, isso daqui é de baixo para cima, né? Então, uma uretrite, ela pode me levar a uma cistite. Então, a bactéria pode subir pela uretra e chegar na bexiga. E a cistite pode levar a glomerulonefrite, porque a bactéria pode alcançar ali o ureter, e do ureter ela acabar atingindo os glomérulos, tá bom? Então, glomerulonefrite. Aí, claro, né, muito mais perigosa do que essas aqui, tá certo? Cuidados com o seu sistema urinário, né? Beber água em quantidade suficiente. E isso aqui tem que ter muito cuidado, porque os renais crônicos, eles têm um quantitativo de água que eles podem ingerir. Por quê? Porque se o rim dele já não tá filtrando, tu não pode fazer ele beber um quantitativo excessivo de água, tá? Lembra que o renal crônico é aquele que o rim dele não está filtrando suficientemente bem. Então, você também não pode fazer com que o cara beba muita água, porque aquilo ali vai ficar parado dentro dele. E aí pode elevar a pressão arterial. Então, quem é renal crônico tem que ter todo um cuidado aí também com a ingestão de líquido. Evitar as bebidas alcoólicas, né? Não comer excesso de proteína, né? De carnes aí, principalmente embutidos, né? Essas carnes embutidas como calabresa, bacon, né? Que eles já vêm aí com quantitativo exorbitante de sal. E evitar infecções urinárias, né? Medidas que evitem infecções urinárias. Então, não ficar retendo a urina, né? Deu vontade de ir no banheiro, vai. Lavar bem as mãos, higienizar bem os órgãos, né, genitais ali que fazem a eliminação, para evitar que as bactérias consigam se proliferar e atingir aí tanto a bexiga quanto os glomérulos, tá bom? As referências que eu utilizei aí para as aulas de vocês, tá? Eu gosto muito do Netter e gosto também do Silverton, que é o de fisiologia, e eu enviei para vocês. E é só por hoje, galera. A aulinha básica, pequena aí, tá bom? E a gente encerra por aqui esse nosso semestre, né? Na próxima aula vocês vão estar fazendo uma revisão. E se Deus quiser, quando for final de julho, nós estaremos voltando
Deus ajude que no sistema presencial, né? Nós não sabemos como é que vai ficar, mas nós temos aí uma esperança muito grande de estar voltando no sistema presencial, até mesmo porque alguns indícios aí diz que a partir do dia 15 de junho nós estaremos retomando vagarosamente, né, as atividades de comércio e tudo. Então a gente está aguardando os decretos, mas desejo vê-los sim, tá bom? Seja no presencial, seja no remoto. Queria dizer para vocês, não desistam, gente. Vocês já concluíram um semestre, isso é muito, tá? Vocês já têm aí um aglomerado de conhecimento. Vocês podem estar entrando em contato com os professores. No semestre que vem vocês vão dar continuidade, se Deus quiser, no presencial, mas se nós tivermos que iniciar no remoto também, espero que todos vocês estejam presentes ali. Agora vocês já pegaram a manha também do sistema remoto, né? Então no início foi um pouco mais sofrido, mas nós estamos fazendo de tudo aí para que vocês estejam se formando, né? Não deixe que esse momento tire o sonho de vocês, não deixe que esse momento desiluda vocês, que façam vocês perder a vontade, entendeu? Não, muito pelo contrário, porque é o que eu sempre estou dizendo agora ultimamente, né? Enquanto vocês já estão aí andando, tem muitas pessoas paradas, né? Enquanto algumas pessoas estão esperando a calmaria chegar, vocês já estão se adiantando e estão saindo à frente dessas pessoas aí, tá bom? Não desistam, espero encontrar com vocês aí no próximo semestre. Beijão, galera!